Meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Curta, compartilha, se inscreva no canal, para que mais almas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Por que muitos ímpios prosperam e muitos crentes perecem? Já se fez essa pergunta? Asaf também fez. Salmo 73. Vai lá e vamos juntos acompanhar esta passagem em nome de Jesus. Asaf vai iniciar o capítulo dizendo assim, olha, de fato Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração ou para com os de coração limpo. Deus é bom para quem tem o coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vai continuar. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha só. Asaf, em um determinado dia, estava na sua rotina, no seu lar. E aí Asaf, ele faz o que muitos crentes já fizeram. Ele desviou um pouquinho o olhar para o lado. E nesse desviar um pouquinho o olhar para o lado, o que aconteceu? Ele viu um ímpio, ele viu uma pessoa arrogante, ele viu uma pessoa que blasfemava, uma pessoa que não buscava Deus, prosperando. E quando ele fez uma analogia, ou quando ele fez uma comparação com a sua vida, ele começou a quase se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele não conseguiu entender. Ele disse, poxa, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Visto que eu sirvo ao Senhor, eu busco ao Senhor todos os dias, trabalho na sua obra, e todos os dias eu ralo para ganhar o pão, e não tenho segurança do meu futuro, não tenho segurança de nada, não tenho o conforto que o meu coração deseja. Mas este ímpio, este arrogante, este homem mau, cada dia que passa, ele aumenta as suas riquezas. Cada dia que passa, ele prospera mais e mais, ele ganha muito mais bens materiais, e eu aparentemente a cada dia que passa eu ganho mais lutas, mais sofrimento, mais tribulações, e a Bíblia vai dizer que Asaf se perturbou e os seus pés quase se desviaram do caminho do Senhor, porque ele começou a pensar sobre isso. E ele continua lá no verso 4. Para eles não há preocupação. Ele continuava fazendo a analogia. Olha, gente, para esses ímpios não existe preocupação. E continuou. E eu olho para eles e vejo um corpo forte e sadio. Eles não são aflitos como as outras pessoas. Eles estão com as mãos meladas de sangue, sujas de violência, maltratam os pobres. E ele começou a pensar sobre isso. Olha, blasfema contra Deus, não busca ao Senhor, ele não liga para nada, na linguagem de hoje, está chutando o balde e está prosperando. E aí ele vai dizer que quando ele começou a refletir sobre isso, ele ficou sobremaneira perturbado, sem entender. Mas a Bíblia vai dizer que ele fez o que muitos crentes não fizeram e por isso se desviaram. Foi por isso que ele disse lá no início, olha, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Ele não se desviou. Ele não desviou os pés, ele desviou um pouco o olhar. Quando ele desviou o olhar, os pés dele quase se desviaram. Porque uma coisa é você estar com o olhar fito na frente onde tu vai pisar. olhando para frente, olhando para Cristo, pisando nas pegadas de Jesus.
Outra coisa é você seguir neste caminho olhando para outro. Quando você desvia o olhar, você pode tropeçar, você pode escorregar, você pode cair. E quando ele desviou o olhar, ele disse, olha, os meus pés quase se desviaram. Mas quando ele ficou sobremaneira perturbado, se perguntando por que tudo isso acontecia com ele e o ímpio prosperava, quando ele ficou sobretudo perturbado, ele vai dizer que foi buscar conselho com alguém. E é isso que muitos crentes não fazem. E quando fazem, vai buscar conselho com pessoas erradas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu quiseres um conselho, procura o homem de Deus. Quando tu quiseres um conselho, entra no teu quarto, fecha a porta, te ajoelha e pede ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Asaf entra no santuário de Deus e foi buscar conselho lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 17, ele vai dizer assim, ó: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Verso 17, ele disse, olha, quando eu entrei no santuário de Deus e peguei conselho com o Senhor, eu descobri qual é o fim deles. Eles vivem como num sonho. Eles vivem uma vida como se fosse, uma vida de ilusão. Mas se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos, quando eles acordarem, quando é que eles acordam? Quando eles passam desta vida para outra vida. E aí eles saem do sonho, achando que nunca esse sonho vai acabar. E vão para a vida real. E a vida real deles, caso não se arrependam, a Bíblia diz que é num local onde haverá pranto e ranger de dente. E aquele crente que vive uma luta de sofrimento, aquele crente, que estava na batalha, nas aflições, nas tribulações, quando ele passa dessa vida para outra, os papéis se invertem. Quando os papéis se invertem, aquele que teve uma vida de gozo aqui na terra, aquele que ligou somente para os bens materiais, passa a sofrer, porém esse sofrimento é eterno e não tem mais volta. E aquele que viveu uma vida de sofrimento, uma vida de aflições, uma vida de perseguição, uma vida na presença do Senhor, ele passa a viver uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida sem tristeza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os papéis se invertem. É por isso que a Bíblia diz que eles vivem como num sonho, mas uma hora eles acordam e vão perceber que na realidade eles estão num grande pesadelo. E aquilo que parecia um pesadelo para aqueles que buscavam a Cristo aqui se tornará num sonho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus Cristo vai dizer, olha, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus Cristo disse, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Mais uma vez eu enfatizo que não estou dizendo que você não deva trabalhar, estudar, buscar por melhorias, buscar por conforto aqui na terra. Mas o que eu quero colocar é, qual que é a prioridade disso? Qual é a prioridade de Deus na minha e na tua vida? Qual é a prioridade? Jesus Cristo estava passando em um determinado local, veio um jovem, a Bíblia vai dizer que, não diz o nome desse jovem, mas diz que era um jovem rico. E ele disse, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai dizer, olha, segue os mandamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo, teu Deus sobre todas as coisas. E foi falando. E aí aquele jovem olha para Jesus e disse, olha, tudo isso eu já cumpro desde minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus olhou e ficou muito feliz com aquilo. Mas olhou para ele e viu que ainda faltava alguma coisa. Jesus olha para ele e disse, mas ainda te falta uma coisa. Por mais que tu cumpra todos os mandamentos, ainda te falta uma coisa.
Ele disse, sim, o que seria? Jesus disse, olha, pega tudo que tu tem, vende, doa aos pobres e siga-me e terá riqueza no céu. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e saiu triste e foi embora. Por que Jesus fez isso? Jesus não quer que todo mundo, que você venda suas coisas, entregue e fique sem nada, não. Jesus fez apenas, digamos assim, demonstrou para aquele jovem de que ele não cumpria os mandamentos que ele disse que cumpria, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, sabendo que aquele jovem não tinha isso no seu coração, não tinha Deus sobre todas as coisas no seu coração, Jesus apenas disse, vou te mostrar como tu não segue. Como tu verdadeiramente não tem Deus sobre todas as coisas, porque o que está acima de Deus na tua vida é a tua riqueza. E Jesus disse, vende lá. Jesus já sabia que ele não ia vender, porque no seu coração ele já tinha a riqueza na frente de Deus. Jesus Cristo disse, olha, não arrumem tesouros na terra, mas arrumem no céu, porque na terra vem um ladrão, a corrói, mas no céu não. No céu ninguém vai tocar nas tuas riquezas. Então Asaf continuou dizendo aqui, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, eles são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido em seu entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Olha só, tu me guias no teu conselho, tu me pega com a mão direita. Por mais que eu esteja passando por dificuldade, por mais que estejam me faltando os bens materiais, mas tu me pega com a mão direita, né? E depois me recebe na tua glória. Seremos recebidos na glória de Deus. Então não te preocupa com isso não. Não te perturbe teu coração e não permita que teus pés se desviem quando você vê a prosperidade do ímpio, não. Amém? Que Deus te abençoe. E se você estiver sobremaneira perturbado sobre qualquer coisa, busque conselho no santuário do Altíssimo, que Ele vai te responder, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, aí ele começa a lembrar de novo aqui no verso 25. Quem tenho eu no céu além de ti? Ele diz, o que eu tenho no céu além de ti, Senhor? Nossa! E quem poderia eu querer na terra além de ti? Quem é que eu tenho no céu além de ti? E o que mais eu poderia querer na terra além de ti, Senhor? Ele desperta para entender a importância de servir a Jesus e não de olhar a prosperidade do ímpio ou de quem quer que seja. Ele começou a entender que ele era muito mais rico do que aqueles ímpios. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ei, a tua herança é Deus. A tua herança não é bens materiais aqui não. A tua herança é Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e fica com essa palavra no teu coração. Não olhe para a prosperidade do próximo, não olhe para a prosperidade do ímpio, mas olhe para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que vai te levar a Deus, que é o que mais importa. Até hoje, eu nunca vi nenhum morto levar nada que conquistou aqui na terra. Nada, nenhum bem material. E a pessoa luta, passa a vida todinha lutando, correndo aquilo, querendo isso, aquilo, outro, isso, carro, casa, avião. Quando vai, não levou nada. E aí se esqueceu do mais importante, que era a presença de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.